Então a gente pega no consultório paciente que toma laxante há 40 anos. E aí veio desenvolver um diagnóstico de câncer de intestino. Paciente que tem fezes amolecidas, meio diarreicas, a vida inteira, qualquer coisa que come. Então, e esse padrão, né, não é normal. Então, sempre que tiver fezes amolecidas por muito tempo, constipação por muito tempo, né, procure ajuda, porque isso é uma inflamação que pode vir futuramente, né, levar a um diagnóstico de câncer de colo. Então, o paciente, quando ele é diagnosticado com esse tipo de tumor, é feita uma colonoscopia, né, que descobre lá que ele tem. A jornada de tratamento dele geralmente é ou cirurgia, então dependendo da localização que tiver o intestino, o paciente vai operar. Não é uma pergunta que todo mundo faz, né? Todo paciente que câncer de cólon que opera vai colocar bolsinha de colostomia? Não, gente, não são todos os pacientes que operam que vão colocar bolsinha de colostomia, como a Preta Gil colocou. Depende da localização, onde está aquele tumor, onde o cirurgião vai precisar cortar, né, ressecar aquilo ali e tirar. E aí o tratamento é a cirurgia mais curativa e depois um tratamento complementar, que pode ser cirurgia e radioterapia juntos, né? Pode ser quimioterapia e radioterapia juntos, ou só quimioterapia. Tem um processo que é a quimioterapia venosa e tem a quimioterapia que é oral. Isso quem escolhe é o oncologista, né? Junto, avaliando várias questões do paciente e também do tumor. Então ele vai passar por esses tratamentos aí, né? E aí, como é que a nutrição entra? A nutrição entra, primeiro, porque a gente precisa avaliar se esse paciente teve uma perda do estado nutricional, né? Um decréscimo do estado nutricional, perdeu muito peso no diagnóstico, ou porque teve diarreia, ou porque teve obstrução intestinal, não conseguia evacuar e aí não conseguia comer por conta disso, e aí ele acabou perdendo peso. Então, avaliar isso colocando o paciente em bom estado nutricional para ele encarar esses tratamentos aí, né? E depois, quando começar a fase de quimio e de radioterapia, o paciente costuma ter sintomas como diarreia, náuseas, enjoo, vômito, aumento do apetite ou diminuição do apetite. E a gente vai ajudar o paciente a minimizar esses sintomas. Então, se ele tem diarreia, a gente vai controlar essa diarreia para que seja uma coisa que ele consiga ter qualidade de vida mesmo com alguns episódios, né? Se o paciente tem risco de obstrução ali até operar, a gente vai fazer com que ele tenha fezes mais amolecidas. Tudo isso através de uma dieta, de um plano alimentar, de modificações ali na dieta, a gente vai conseguindo ajudar esse paciente. Se ele for fazer uma radioterapia, ele pode ter sintomas, muita diarreia ali, e aí a gente precisa alterar toda a alimentação dele, já fazer um protocolo de alimentação mais constipante, utilizar suplementos que ajudem a frear um pouco essa diarreia. Então, tudo isso é o que a nutrição tem a fazer, ou seja, é muito trabalho. E fora que, eu costumo dizer hoje que a nutrição oncológica, o manejo dos sintomas, é o mínimo que a gente faz para o paciente, porque diversos estudos já saem falando que a alimentação e a atividade física têm o poder de manter a remissão do paciente, né? Manter o controle da doença, ajudar a otimizar o tratamento, né? Ou seja, potencializar os resultados do tratamento através de uma alimentação focada nesse cuidado. Então, o manejo dos sintomas é o básico. Perfeito. E aí, um outro ponto importante é que quando o paciente começa a fazer o tratamento de câncer, químio, rádio, normalmente esses efeitos colaterais que tu já mencionou vai fazer com que haja uma mudança de peso corporal, podendo levar a uma desnutrição em muitos casos, que é sempre um problema e sempre um fator de risco. E aí eu te pergunto, como que a desnutrição coloca esse paciente numa zona de risco, né, do tratamento, e como que tu tem percebido que a nossa atuação do nutricionista oncológico consegue impactar positivamente nesse tratamento?